Rei Ezequiel e o anjo do Senhor que acabou com o exército da Assíria. Imagine uma noite escura, o ar pesado com a tensão de uma guerra iminente. Um exército colossal, invencível, acampado às portas de uma cidade sitiada, aguardando o amanhecer para a aniquilação final. Mas o que aconteceu naquela madrugada desafia toda a lógica militar e humana. Como 185 mil guerreiros de um império temível simplesmente desapareceram, vítimas de uma força invisível e avassaladora. Essa é a história de Ezequias, rei de Judá, e o confronto épico com o Império Assírio, a maior superpotência de sua época. Antes de mergulharmos nos detalhes arrepiantes dessa noite, se você se fascina por mistérios históricos e eventos que desafiam a explicação, clique no botão de se inscrever e ative o sininho. Assim você não perderá nenhuma de nossas próximas investigações sobre os eventos mais intrigantes da história. Ezequias ascendeu ao trono de Judá em um período turbulento, no final do século VIII a.C. Ele foi um rei que buscou reformar Judá, erradicando a idolatria e restaurando a adoração ao Deus único, em contraste com muitos de seus predecessores. Sua fé e suas reformas, no entanto, não o isentaram das ameaças externas que assolavam a região. O poderoso Império Assírio estava em sua ascensão, devorando nações e espalhando terror por todo o Oriente Próximo. Senaqueribe, o rei assírio, era um conquistador brutal e implacável. Seus anais registram vitórias sobre inúmeras cidades e reinos, e ele se orgulhava de sua capacidade de esmagar qualquer oposição. Ele havia subjugado o reino do norte de Israel, transformando-o em uma província síria, e agora sua atenção se voltava para o pequeno, mas teimoso, reino de Judá. Em 701 a.C., Senaqueribe lançou sua campanha contra Judá. Ele não veio apenas para exigir tributos, ele veio para destruir. Cidade após cidade caía sob o poder avassalador do exército assírio. Uma das mais notórias foi Laquis, uma fortaleza vital, cuja queda foi tão devastadora que os próprios assírios a registraram em relevos detalhados em seus palácios. Com as cidades ao redor caindo uma a uma, o cerco a Jerusalém era inevitável. Ezequias havia tentado se preparar, fortificando a cidade e construindo um túnel para garantir o abastecimento de água. Mas a visão do vasto acampamento assírio, com suas tendas se estendendo até onde a vista alcançava, deve ter sido aterrorizante. O pânico e o desespero começavam a tomar conta dos habitantes. Antes do ataque final, Senaqueribe enviou seu comandante-em-chefe, Rabsaqué, para intimidar os judeus. De uma posição elevada fora dos muros, Rabsaqué proferiu discursos arrogantes, zombando da fé de Ezequias e da capacidade de Deus de salvá-los. Ele falava alto o suficiente para que todos na cidade ouvissem, prometendo-lhes a morte pela fome e pela sede se não se rendessem. A mensagem de Rabsaqué foi um golpe devastador. Ezequias, em um ato de profunda humildade e desespero, rasgou suas vestes e foi para o templo. Ele espalhou a carta de Senaqueribe diante do Senhor, clamando por ajuda divina. Era um momento de total vulnerabilidade, onde a fé de um rei seria posta à prova contra a força bruta de um império. A oração de Ezequias não ficou sem resposta. O profeta Isaías, um dos maiores mensageiros de Deus daquela época, trouxe uma palavra de esperança. Ele declarou que Senaqueribe não entraria na cidade, que ele seria forçado a retornar ao seu próprio país e lá morreria pela espada. Uma promessa ousada diante de uma ameaça tão iminente. E então, a noite caiu. A noite que mudaria o curso da história e se tornaria uma lenda. O vasto exército assírio acampava, confiante em sua vitória iminente. Soldados dormiam, sonhando com a pilhagem de Jerusalém. Mas, sob o manto da escuridão, algo sobrenatural estava prestes a acontecer. Uma força invisível e poderosa se moveu através do acampamento. A Bíblia descreve a ação de um anjo do Senhor. Em uma única noite, esse anjo golpeou o acampamento assírio. Não houve batalha, não houve gritos de guerra. Apenas a ação silenciosa e devastadora de uma entidade divina. O que exatamente aconteceu, como essa destruição se manifestou, permanece um mistério envolto em lendas e temor. Ao amanhecer, os sobreviventes de Jerusalém, temendo o ataque final, olharam para o acampamento assírio. O que eles viram foi chocante, não havia movimento. O silêncio era absoluto, mas não o silêncio da preparação para a batalha. Era o silêncio da morte. Centenas de milhares de soldados, os mais temidos guerreiros de seu tempo, jaziam mortos. 185 mil homens, um número quase incompreensível para a época, haviam perecido em uma única noite. O impacto dessa perda para o exército assírio foi catastrófico. O que causou a morte em massa? Peste. Um veneno sobrenatural. A narrativa bíblica aponta para uma intervenção divina direta, um testemunho do poder de Deus em resposta à fé de Ezequias.
Senaqueribe, humilhado e com seu exército dizimado, não teve escolha a não ser retirar-se para Nínive, sua capital. Ele havia falhado em sua missão de conquistar Jerusalém. Anos depois, ele foi assassinado por seus próprios filhos enquanto adorava em um templo, cumprindo a profecia de Isaías. A história de Senaqueribe é um lembrete sombrio da fragilidade do poder humano. Ezequias reinou por muitos anos após esse milagre, e Judá desfrutou de um período de paz e prosperidade. A história do anjo e dos 185.000 assírios se tornou um pilar da fé judaica, um testemunho do poder divino e da importância da oração em tempos de desespero. É uma narrativa que continua a intrigar e inspirar, desafiando nossa compreensão do mundo. Essa história nos força a confrontar o inexplicável. Como um evento de tamanha magnitude poderia ter ocorrido sem uma causa natural aparente? Seria uma peste fulminante, uma manifestação de poder divino, ou algo que nossa ciência ainda não pode compreender? O que é certo é que o relato deixou uma marca indelével na história e na fé. Mesmo hoje, a história de Ezequias e do anjo que aniquilou 185.000 guerreiros assírios continua a ser um dos mais fascinantes e debatidos episódios da antiguidade. Um lembrete de que, por vezes, as forças mais poderosas não são aquelas que empunham espadas ou sitiam cidades, mas sim as que operam além da nossa compreensão. O que você acha que realmente aconteceu naquela noite fatídica? Foi um milagre divino, um evento natural mal compreendido ou algo completamente diferente? Compartilhe suas teorias e pensamentos nos comentários abaixo. Adoraríamos saber sua perspectiva sobre esse mistério histórico. E não se esqueça de curtir o vídeo se você gostou dessa jornada pelos anais da história antiga. Se inscreva no canal para mais vídeos sobre histórias bíblicas e revelações surpreendentes, e ative o sino. Sua jornada de conhecimento começa agora.